Só introduzir com uma parada engraçada. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, talvez ninguém saiba, né? Mas cheguei na igreja tem um... Na verdade, eu me converti vai fazer 7 anos, né? A gente tá chegando em 2019. Mas eu já vim na igreja muito antes disso. Eu tava até ficando bolado em casa, pensando que já faz 10 anos da primeira vez que eu vim aqui, que foi em 2009, né? E uma parada muito curiosa que aconteceu comigo... beleza. Foi que eu cheguei, assim, eu comecei a vir algumas vezes, assim, eu não entendia nada e tal, né? Então, assim, as coisas só aconteceram na minha vida mesmo com Jesus no final de 2011, mas, assim, eu vim algumas poucas vezes em 2009. E o que é engraçado que eu ia falar é que eu cheguei, assim, nos primeiros cultos, tava rolando jejum. Eu não sei se era pro retiro de carnaval, Go Camp, o que era. Era de 40 dias. Aí, muito engraçado, que tipo assim, pô, nem era convertido nem nada, né? E meu amigo ia fazer o jejum. Eu tô falando meio zoado aqui ou tá tranquilo? Já, então, beleza, né? Só pra saber. E ele ia fazer o jejum, assim. E ele ficou me pilhando, assim, pra fazer o jejum e tal. Aí, mano, nem sabia, né? Jejum, o que é e tal. Eu falei, cara, quer saber? Então eu vou fazer um jejum também, mano. Pô, vou fazer jejum de palavrão. Ó, jejum maneiro, né? Tipo, só jejum, né? Depois você volta a falar que tá tranquilo. Mas, a questão é, tipo assim, eu saí da igreja, né, com esse propósito forte no coração, né? Aí eu andei até o Palas Atenas ali para pegar o ônibus. Aí, no Palas Atenas eu quebrei meu jejum para sempre, né? Aí depois me converti, graças a Deus, e hoje já fui liberto. Então, assim, vamos abrir, cara, João 5, capítulo 5, versículo 1. O pastor Henrique pregou aí, deve ter uns 2 meses nesse texto. Tô copiando não, tá? Só pra... Vamos lá. Se alguém não tiver a Bíblia do seu lado, você puder dar aquela compartilhada. Beleza. Pode ir lá ou não? 5, versículo 1. A cura junto ao tanque de Betesda. Foi, já deu tempo de achar e de ler tudo, né? Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Beleza? É isso aí. Cara, então, esse texto falou muito comigo, assim, muitas coisas, e quanto mais você vai lendo a Bíblia, cara, e estudando, mais você vê, cara, como Deus ele é grande, como a palavra é rica. Se a gente se dedicasse mais a isso, a gente seria, com certeza, muito mais feliz e muito mais pleno nele. Mas, enfim, cara, vamos olhar para esse texto. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre esse texto, primeira lição, é bem direta, assim, cara, nos 2 primeiros versículos você vai ler, você vai ver que Jesus ele saiu de onde ele estava em direção a Jerusalém para uma festa, beleza? Além dele ir para a festa, né, ele resolveu dar essa passada ali nesse lugar, esse tanque, né, o tanque de Betesda. Cara, qual é a parada? Em muitos momentos da nossa vida, a gente está na correria, em aula, faculdade, trabalho, mas também existem muitos momentos onde a gente para descansar e para relaxar.
para curtir com os nossos amigos, estar em comunhão. É o que Jesus foi fazer, ele foi para uma festa dos judeus, os amigos dele e tal. Mas o legal é que no versículo 2 você vê que ele passou por esse tanque. Um lugar desagradável, assim. Não vou ficar dando detalhes aqui, mas só que assim, poxa, várias pessoas muito doentes ficavam ali, passavam muita necessidade. E o legal é que Jesus, ele estava indo para um momento que ele ia ter com os amigos, estava indo para um momento que ele ia descansar, e ele não se esqueceu, ainda assim, daqueles que precisavam dele. Entendeu? Isso é algo muito significativo para a nossa vida, porque, pelo menos eu, assim, às vezes olho para mim, cara, e percebo que tantas vezes, assim, às vezes a gente se esquece até quando a gente está na correria, imagina quando a gente está descansando, sabe? A gente precisa tentar, assim, de alguma forma, imitar Jesus, cara, até nisso, porque são coisas, assim, que a gente, às vezes, lê e passa despercebido, mas é algo tão significativo, né, cara? O paralítico estava há 38 anos, cara, sofrendo, sem esperança, e Jesus ia para uma festa e passou ali antes, para curar ele, né, na realidade. E isso é muito maneiro, assim. Já provou pensar que aqui no UP a gente tem vários doentes? Eu sou um deles. E Jesus está nesse lugar também, sabe? E a gente pode convidar os nossos amigos para virem para cá. Jesus foi para um lugar improvável. Tipo assim, você imagina encontrar Jesus num tanque cheio de pessoas doentes? Tipo, é meio, sei lá, né? Engraçado, mas a gente pode chamar nossos amigos para estarem aqui, cara, e eles podem encontrar Jesus nesse lugar também. Mesmo que, a princípio, para eles não seja um lugar tão agradável. Enfim. Segunda lição pra gente, beleza? Você quer realmente ser curado? O versículo 5, ele pergunta isso pro paralítico. Jesus pergunta, de uma forma bem direta, você quer ser curado? Essa pergunta, ela é muito assim, ela vai direto no coração do cara, porque ela revela pra gente duas coisas. A primeira delas é assim, ela revela a incapacidade dele de ser curado. Assim, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele pode até pensar, pô, eu quero. Mas será que eu posso ser curado? Tipo, como é que eu vou ser curado? Entendeu? Eu quero. Querer não é poder, né? Aquela frase clássica. E a segunda coisa que essa frase gera no coração é... Será que você quer de verdade ser curado? Ou não, sabe? Muitas vezes, cara, assim, infelizmente, a gente tá vivendo uma vida com Deus e a gente caminha com Ele e tal. A gente dá uma caída e se afasta de alguma forma. Às vezes a gente até fala que quer ser curado, cara, mas pô, será que a gente quer de verdade isso? Ou será que é só da boca pra fora? Por que será que aquele homem estava ali naquele lugar? Porque estava todo mundo lá? Por que você veio aqui? Foi porque você quer de verdade encontrar Jesus ou foi porque todo mundo vem, nada pra fazer, né? Todo mundo viajando? Pra onde que eu vou? Sabe? Então, assim, uma coisa que eu ia falar que é assim, muito maneiro, que me edifica muito. Tem um amigo que ele se converteu novo, ele tinha, sei lá, 11, 12, 13, por aí, né? Idade da galera. E aconteceu que ele acabou se afastando, né, depois de um tempo, porque teve os problemas e tal. E assim, acabou acontecendo dele aos 20, 21 anos ele reencontrar com Jesus, assim, e só que assim, ele já estava carregando muitas coisas do mundo com ele, né, porque ele viveu um tempo longe. Então assim, ele tinha um relacionamento de 5 anos, né, com uma menina aí. E pô, vocês imaginam, né, o cara tava longe de Jesus, vivendo um relacionamento com a menina que não conhecia Jesus também. E enfim, aquilo era algo que atrapalhava ele, com certeza, era uma barreira que ele tinha. Mas ele queria de verdade andar com Jesus. Ele queria muito, assim. E por isso ele abriu mão desse relacionamento. Ele terminou com ela. E ela nem entendeu direito, tipo... E é exatamente isso, cara, assim. Se a gente quer, cara, a gente precisa ir em direção a isso, sabe? Outro ponto importante dentro dessa lição, que assim, é muito engraçado. A esperança daquele paralítico estava naquele tanque ali, né, no movimento da água. A esperança dele estava ali. Pô, de vez em quando vem um anjo, balança aqui a água e a gente é curado. Mas o mesmo lugar que ele estava colocando a esperança dele era o mesmo lugar onde a esperança dele morria. Cada vez que ele falhava. Ele queria entrar naquele tanque para ser curado, mas ele fala, toda vez que eu estou tentando entrar, alguém passa à minha frente. Quanto tempo será que demorava? A gente não sabe, né? Não estou aqui para ficar também chutando, não, mas, cara, a gente não sabe se era de 1 em 1 ano, de 2 em 2, 3, 4, 5.
Entendeu? Então, assim, onde a gente tem colocado nossa esperança? Em alguma coisa que você pode perder tão fácil assim? Tipo, o cara foi mais rápido que eu, já era. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para Jesus, porque em Jesus a gente tem uma esperança que nunca vai falhar, nunca vai perecer, nunca vai ser insuficiente. Pelo contrário, a gente tem esperança em Jesus para tudo e para sempre. Tem um texto, que foi até o texto que acho que foi o Spurgeon que se converteu ouvindo esse texto, que fala, eu vou só citar aqui, não vou abrir não. Olhem para mim, vocês, todos os confins da terra, e sejam salvos. Exatamente isso. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra vida, a gente encontra salvação, a gente encontra transformação completa, cura. Amém? É isso aí. Terceira lição pra gente. Vamos lá. Só quem foi curado de verdade pode carregar a sua maca. Já parou pra pensar nisso? É muito paradoxal a vida que a gente às vezes leva. Acho que esse texto é legal, eu estava pensando em casa que ele explica muitas coisas que são, assim, ideias muito erradas que a gente tem a respeito de Deus e de como a gente tem que se comportar com Ele. E uma delas é essa. As pessoas acreditam que elas vão ter que fazer alguma coisa para que elas possam encontrar Jesus e serem salvas. É meio paradoxal se aquele paralítico imaginasse que ele precisaria carregar a maca para ser aceito por Jesus e para ser curado. É meio bobo, né? É muito óbvio você entender que não tinha como ele fazer isso. Ele era paralítico. E qual é a questão? O que acontece é que a obediência que a gente deve ter em relação às coisas de Deus, ela é uma consequência daquilo que já aconteceu no nosso coração. Ela não é uma causa, entendeu? Tipo assim, eu não estou obedecendo para ser curado, transformado, pronto, agora eu sou aceito por Deus, sou amado, tá tranquilo. Claro que não, cara. Olha só, o cara era paralítico, como é que ele ia obedecer? Como é que ele ia carregar a maca? Ele só pôde fazer isso porque Jesus veio na direção dele. Isso é uma obra só de Jesus, não tem ninguém mais que pode fazer isso. Por mais que você tente, por mais que você adore, fale, pô, gosto muito de vir aqui na igreja, cara, pô, vou ser crente, vou parar de falar palavrão, cara. Ó, vai chegar aqui, às vezes você vai demorar menos que eu. Não sei, na verdade, mas... Tá entendendo, cara? Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Então, assim, eu acho legal que logo em seguida os judeus eles falam com o paralítico, eles falam, cara, hoje é sábado, você não pode carregar a maca. Eles reproduzem exatamente esse pensamento. Tipo assim, a gente precisa cumprir, cara, um monte de lei, porque Deus vai aceitar a gente, sabe? Aí Deus vai amar a gente vai ser bem visto. Mas não é assim, cara, tá completamente errado. Tá completamente errado. O que Jesus disse para aquele homem, ou seja, aquilo que Jesus diz pra gente, a palavra de Jesus, é o que tem valor pro nosso coração, é o que precisa ter valor pro nosso coração. Muito mais do que a cultura, a mídia, a religiosidade, o que os homens estão dizendo por aí, o que a internet diz. Não sei, você pode aplicar do jeito que você quiser, mas o que importa é o que Jesus está dizendo, cara. Se Jesus disse, vai em direção, cara. Não dá mole, não deixa nenhuma outra voz falar o seu coração, além da voz do nosso bom pastor, que é Jesus. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar. Terceira, quer dizer, quarta. Aí, ó, você sabe, né? Quarta lição. Não volte a pecar. Isso aqui pra mim é outra coisa que, assim, humanamente a gente tem essa ideia completamente errada, assim, né? Vamos lá. Qual é a questão? Quando Jesus fala para o homem, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, ele está ensinando para ele uma coisa. O que vai te fazer mal não é você obedecer a Deus. Não é você fazer aquilo que Jesus tem ordenado na palavra, aquilo que, pô, seu líder de célula tem te aconselhado. O que te faz mal é você pecar, mano. É você negligenciar a palavra, é você andar longe de Jesus, é você se iludir achando que você vai encontrar felicidade, paz e amor longe dele. É ilógico, é completamente sem sentido. Tem uma frase, eu sempre falo coisa do C.S. Lewis, né, porque eu acho ele muito bom. Tem uma frase dele, quer dizer, quase um texto, né? Mas vamos lá. Ele fala assim, ó, Deus nos criou como o homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina.
Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes e, ao mesmo tempo, não dar a mínima para a religião. Religião aqui, né? Jesus, beleza? Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram. Tem uma outra frase muito boa também, que é do Agostinho, Santo Agostinho, que ele fala que... Até procurei na internet essa frase, gente, mas foi difícil de achar, então eu vou só fazer aqui uma paráfrase. Ele diz que a maior punição para o pecador é o pecado. Já pararam para pensar nisso? Como isso é profundo? A gente às vezes se ilude muito, cara. As pessoas enganam a gente se engana, achando que a gente vai se divertir quando a gente for para a festinha e fazer todo aquele tipo de coisa. Mas Jesus ele é completamente contrário a isso, assim. Ele mostra pra gente que a gente tem que encontrar prazer na obediência, cara. O homem não podia nem andar, cara. O homem estava assim, paralisado há 38 anos naquela maca. E Jesus curou aquele homem. Então, assim, é por isso que ele resolveu carregar essa maca, obedecer a Jesus. Antes ele não podia nem andar, cara. Olha só, eu sempre falo isso na reunião de oração. Tem aquele texto de 1 Pedro, vocês já desperdiçaram muito tempo fazendo o que agrada aos pagãos. A gente precisa gastar nosso tempo para honrar Jesus, para orar, para ler a palavra. Cara, quanto tempo a gente joga fora às vezes, cara, sem menor propósito, sem menor sentido. Às vezes eu fico em casa, cara, pô, caraca, é muito zoado. Você perde um tempão fazendo nada que seja útil, assim, cara, sabe? E assim, não é nem esse o ponto, assim, o ponto que eu tô falando é realmente sobre a questão do pecado. A gente precisa andar nessa contramão, porque a gente precisa entender, cara, e encontrar a alegria que existe na obediência, cara, sabe? O que acontece é que Deus ele criou a gente para ser dele, completamente. Então, assim, eu tava pensando em casa um exemplo, eu pensei um meio ruim, mas vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Steve Jobs, todo mundo conhece, beleza? Né? Ok. Pra quem não conhece, ele é um maluco que inventou o quê? iPhone? Ah, acho que é. Se não for, agora é, né? Passou a ser. Apple. Isso aí. Ele era o fundador, né, da Apple, na verdade. Beleza. Morreu tem um tempo, mas... Pensa comigo, se ele fala pra você uma parada bizarra. Tipo assim, tu tem que pegar o teu iPhone e botar numa bacia com Coca-Cola. E aí ele vai mudar o armazenamento pro triplo. Sei lá, qualquer coisa. O que você vai fazer? Você vai falar, não, tá maluco, pô. Óbvio que não. Tipo, é um exemplo bem bobo, mas assim... Se Deus ele fala pra gente aquilo que a gente tem que fazer, cara... Você acha mesmo que a gente sabe mais do que ele? Tipo, você acha que a gente entende melhor? Ah, não, senhor, isso aí eu acho que você tá errado, cara. Acho que você pensou, essa hora que você tava pensando, você tava distraído. Claro que não. Jesus tem o melhor pra nossa vida, cara. Abrir mão das coisas por ele nunca vai ser algo ruim, nunca vai ser penoso, nunca vai ser uma parada que vai fazer mal pra gente. Pelo contrário, com certeza vai fazer muito melhor, cara. Faz essa experiência, cara. Eu acho muito legal que Jesus é vivo, ele é real. Então, se você quiser experimentar isso, faz. Fala assim, cara, eu vou fazer durante um mês, eu vou tentar ao máximo obedecer a Jesus. Tem até um texto que é de João mesmo. Ele fala assim, ó. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se meu ensino é meu ou se ele não vem de Deus mesmo. Jesus fala isso, é um desafio, cara. Você pode tentar fazer se você quiser. Tenho certeza que você vai descobrir que Jesus é maravilhoso e que nele a gente encontra vida de verdade. Beleza? Beber um drink aqui rapidinho. A boca tá seca. Pô. Gente, vamos lá. Uma coisa que eu queria comentar antes de a gente aplicar as paradas. Acho que na reunião de oração a gente cantou uma música que fala muito em relação ao que eu tava pensando sobre esse texto e tal, que é aquela música Liberdade de Verdade. A gente só é livre de verdade quando a gente está preso a Jesus, entendeu? É muito bizarro entender essas coisas, né, cara? Por isso que eu tava até muito animado, assim, pro retiro, quer dizer, ainda tô, né? Mas, assim, na época que lançaram o vídeo do retiro de 2019, eu fiquei muito animado, assim, cara, porque o tema é o reino, né? E toda essa lógica do reino é completamente contrária à lógica humana. E, cara, isso é muito maneiro, assim, de se ver, cara. Assim, a gente precisa aprender a enxergar mesmo
com os olhos de Jesus, cara, sabe? Então, assim, eu pensei em botar como título para hoje o nome de Livres para Obedecer, porque Jesus libertou a gente para isso, cara. Ele não libertou você para você viver na sua casa, sei lá, jogando FIFA, não sei. Jesus libertou você para você voltar e pecar de novo, sabe? Ah, não, agora eu tenho Jesus, mas, pô, eu quero também curtir. Não, cara, sabe? Jesus libertou você para você viver uma vida nova, completamente diferente, uma vida em obediência. Tá entendendo? Uma vez que a gente foi salvo, que a gente foi curado, que a gente foi restaurado, não existe outro caminho pra gente trilhar que não da obediência, cara. A gente precisa andar na contramão completa do caminho do pecado. Sabe por quê, cara? Porque lá você não vai encontrar nada de bom pra sua vida. Lá você vai encontrar só morte mesmo. É como eu falei, cara. Vamos fazer assim, ó. Faz esse teste aí. Experimenta, cara. Busca Jesus, se dedica a Jesus, dá tudo o seu melhor pra Ele. Faz o experimento por um mês, cara. No final você fala comigo, vem pra cá, sei lá, dá testemunho, não sei. Mas você vai ver, cara, que Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos aplicar na nossa vida um pouco isso? Primeira aplicação. Em meio a essas férias, em meio à sua diversão, ao seu passatempo, ao seu entretenimento, não se esqueça dos seus amigos, cara, que estão perdidos, sem Jesus. A gente olha para esse texto, a gente olha para aquele homem paralítico há 38 anos, vivendo uma vida medíocre, cara, sabe? A verdade é que a gente lê esse texto, cara. Infelizmente, assim, eu sou um cara que leio também e eu fico triste, assim, às vezes, por... Fui atacado aqui. Fico triste por não conseguir, às vezes, mergulhar tão fundo no texto a ponto de entender realmente a realidade por trás disso tudo, porque você pensa no paralítico e tal, você não para pensar a rotina que ele tinha, como ele vivia. 38 anos, cara. 38 anos, é mais do que quase o dobro da minha idade. Então, assim, agora pensa, cara, alguém que tá longe de Jesus, cara, tá morto nos seus pecados, tá indo pro inferno, tá vivendo uma vida vazia, sem sentido. Às vezes você nem sabe, a pessoa tá em depressão, quer se matar, sei lá, gente. As pessoas pensam nisso, cara. Infelizmente a gente precisa falar, porque é verdade. A gente não pode esquecer, cara. É muito fácil a gente esquecer das pessoas, porque a gente tá se divertindo, né, cara? Então, assim, a gente só tá pensando na gente. Mas a gente tem que pensar igual Jesus, cara. Ele foi pra essa festa, mas ele não esqueceu, cara, daqueles que precisavam dele. Ele foi pra um lugar que era desagradável pra caramba pra ele. Porque isso ia glorificar Jesus, isso ia fazer bem pras pessoas. Beleza? Segunda aplicação. Deseje e procure a cura em Jesus. Até porque é só nele que você vai ser curado. Olha só, uma coisa que às vezes eu fico muito chateado também, assim, comigo mesmo. Não sei quem aqui costuma vir na reunião de oração, cara, mas eu sou muito sincero quando eu oro. Ali na reunião e tal. E eu sempre falo pra Jesus, assim, quando eu tô meio mal, eu falo, cara, Senhor, abençoa, né, essa reunião, ajuda a gente a estar mais perto de você. Mas normalmente eu falo, Senhor, que isso aqui não seja só, sei lá, uma frase pronta, bonita, sabe? É muito fácil às vezes pra gente fazer isso. Mas a gente não vai em direção a isso às vezes, a gente fica meio que paradão, fica meio que de bobeira. Faz algum sentido você chegar aqui, pô, falar, Senhor, te amo, quero mais de você. Aí você nem fez devocional ainda. Chega em casa, vai ver Netflix. Tipo, parece que é mentira, não parece? Eu penso sobre a minha vida às vezes. Eu penso assim, cara, Senhor, será que eu quero mesmo, cara? Pô, tô falando que eu quero, mas eu não faço nada em relação a isso. Então, assim, cara, eu sempre falo com os meus discípulos assim, cara. Eu falo, gente, você tá mal com Jesus? Para hoje. Faz um jejum, faz qualquer coisa, mas não fica parado. Faz alguma coisa. Vai em direção, cara. Você vai encontrar. Certamente. Segunda aplicação. Quer dizer, terceira. Desculpa, gente, aqui minha ordem aqui tá trocada. Então, assim, eu tô tendo que fazer a conta aqui rápido. Terceira. Obedeça com alegria. Eu acho que uma coisa que acontece muito é que a gente, às vezes, por a gente estar longe, a gente não consegue realmente entender o prazer que existe na alegria, né, cara? Assim, às vezes a gente tá meio cego, né? Coração endurecido. Aí que a gente não entende mesmo, né, cara? Isso é meio bizarro. Às vezes, quando eu tô meio distante, eu tento me lembrar, cara, sabe? Como é bom estar perto, como é
infinitamente melhor, cara. Só que às vezes você está tão afundado ali, cara, que você nem se lembra. Mas eu quero te dizer, cara, é maravilhoso estar perto de Jesus. Não existe nada melhor, cara. Você foi criado para isso. Você não foi criado para viver longe. Você não foi criado para nenhuma outra coisa. Quando Deus planejou você, Ele planejou você para ter uma vida com Ele. Uma vida cheia de alegria, uma vida plena. Foi para isso que Jesus morreu, cara. Então, a gente precisa aprender a obedecê-lo com toda alegria, com toda gratidão. É aquilo que eu falei sobre o paralítico. Antes ele não podia nem andar, cara. Ele não podia nem andar. Hoje ele podia, depois que ele foi curado, né, ele pôde andar e obedecer a Jesus. Então, assim, a gente estava morto nos nossos pecados, a gente estava completamente longe, a gente vivia vazio, sem sentido. Eu não sei como é que era a vida de vocês antes de Jesus, cara. Mas só Jesus sabe onde ele me encontrou. Isso é muito bizarro. Às vezes, se a gente expusesse, não sei se eu conjuguei certo aqui o verbo, né? Se a gente expusesse uns para os outros a nossa vida antes de Jesus, cara, a gente ia se assustar, sabe? Mas Jesus amou a gente assim mesmo. Então, assim, cara, hoje a nossa vida é dele, cara. Ele comprou a gente. Então, assim, a gente precisa aprender a entregar tudo para ele, com alegria, e obedecer com toda a nossa gratidão. Beleza. Quarta aplicação. Show de bola. Antes, na contramão do pecado, a gente precisa trilhar o caminho da obediência, da justiça. Só assim a gente vai encontrar paz, alegria, descanso para nossa alma. Como eu falei, foi para isso que a gente foi criado, não foi para nenhuma outra coisa, cara. Sabe? É um desafio, assim, não é fácil, assim, eu reconheço que muitas vezes pra gente, como a gente tá longe, às vezes é muito mais fácil ficar onde você tá, né? Você tá meio mal, pra você ficar mal você não precisa fazer nada. É só você não fazer nada, realmente. E então, assim, pra você melhorar e pra você estar perto de Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes é mais fácil você ficar de boa na sua lá. Só que é muito doido essa parada, cara. Assim, eu fico muito bolado mesmo, assim, de como a gente fica cego, como a gente se esquece. Então, assim, qual é a parada? Vamos dar o gás. Aproveita as férias para investir no relacionamento de vocês com Deus. Coloca Jesus à prova, no bom sentido, para você descobrir que ele é maravilhoso. Que é muito maneiro pensar assim, que você pode descobrir que a vida verdadeira está nele. Ele fala, né, em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus a gente vai encontrar vida realmente. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso repetir porque isso é muito importante. Faz esse teste, então. Fica aí de dever de casa para semana que vem, cara, vocês darem esse gás, buscarem. Eu vou fazer isso também. Semana que vem eu tenho certeza que a gente pode chegar aqui com o coração vibrando, cheio de alegria e constatando que realmente não existe vida, cara. Não existe outro lugar pra gente estar. Como o Pedro falou, né, cara? Pra onde que a gente vai? Só você tem as palavras de vida. Como eu falei aquele textinho, vou repetir. A gente já gastou tempo demais andando longe de Jesus e distantes. Hoje é tempo da gente investir nele, cara. Dar nossa vida toda pra ele. Daqui a pouco a gente vai estar... É bizarro, a vida passa muito rápido. Eu sou novo, não vou ficar falando aqui que eu sou velho, né? Não vou andar aquela de, quando eu tinha 16 anos. Mas assim, a vida passa rápido, cara. Esse ano, cara, não sei pra você, mas pra mim, parece que ontem eu tava no culto de ano novo da igreja. Foi muito rápido. A vida é assim, gente. E quando a gente olha pra trás, a gente pensa, cara, passou o ano inteiro, cara, o que eu fiz? Quantas pessoas eu trouxe pra Jesus? O quanto a mais eu conheço de Deus do que eu conhecia? Enfim, a gente já gastou muito tempo. Agora é hora da gente investir nele, sabe? Dar o nosso melhor. Beleza? Vou fazer uma oração pra gente. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque você amou a nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Obrigado porque você nos fez livres de verdade, Pai. Livres para viver uma vida em obediência a você, Pai. Muito obrigado, Jesus. A gente entende, Pai, que a liberdade, ela se encontra em obedecer a você, Pai, e em caminhar contigo todos os dias, Pai. A gente estava morto dos nossos pecados, Pai. A gente estava completamente paralisado, Senhor. Foi você que veio ao nosso encontro, Jesus. A gente nem te conhecia, a gente nem sabia quem você era, Pai. E você veio até nós, Pai, nos amar, Senhor, perdoar a gente, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter nos encontrado, Pai, por ter dado pra gente um sentido, Senhor. Muito obrigado, Pai. A nossa vida ela só tem
sentido em você, Pai. A gente te agradece porque você nos aceitou um dia, Pai, do jeito que a gente era, Pai, sujo, Senhor, completamente vazios, sem nada para te oferecer, Pai. Obrigado por isso, Senhor. A gente quer te retribuir de alguma forma, Pai, com uma vida em obediência, Pai. A gente quer descobrir realmente, Pai, a maravilha que é, Pai, viver dentro realmente da Tua vontade, Senhor, debaixo do Teu governo, Senhor. Você é o nosso Deus, Pai, você é aquele que comprou a nossa vida naquela cruz. Então, vem nos ensinar a viver dessa forma, Senhor. Ensina a gente a parar de perder tempo, Senhor, como diz o texto de 1 Pedro, Pai. A gente já desperdiçou muito tempo, Senhor, da nossa vida, Pai, longe de você, Pai. Hoje a gente quer estar perto, Senhor. Hoje a gente deseja te oferecer tudo que a gente tem, Pai. Por favor, nos ajude, Jesus. A gente não consegue sozinho. Da mesma forma que esse paralítico, Senhor, ele estava completamente paralisado. A esperança dele estava em uma coisa que qualquer um podia levar tão fácil, Senhor. Por isso a gente pede que você nos ajude, que você nos dê força, Pai, que você nos dê tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa viver uma vida completamente nova na Tua presença. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É o que diz a Tua palavra, Pai. A gente quer viver isso a cada dia, Pai. A gente quer acordar a cada manhã e viver em novidade de vida com você, Pai. A gente quer descobrir o frescor que há em viver uma vida cheia da Tua presença, Senhor. Por favor, faz assim na nossa vida. A gente sabe que a gente foi criado por você, para você, e que fora de você a gente não vai encontrar nada de bom pra gente, Senhor. Ajuda a gente a viver isso, Senhor. Por favor, Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, ministra no nosso coração, faz o que a gente não pode fazer, Senhor. Por favor, conduz tudo que for acontecer ainda aqui, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.